Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Conversa com o Protagonista. Hoje eu trouxe um protagonista que me inspira verdadeiramente na vida pessoal, na vida profissional, também na vida esportiva. É um cara que a gente tem muito assunto em comum, há mais de 3 anos já acompanhando um ao outro, fazendo algumas meias maratonas juntos, conduzindo evento, participando de palestras, enfim. Você vai saber bem melhor quem é esse cara, porque ele vai se apresentar e vai dizer quem é ele, por que ele se autodenomina assim. Antes, eu queria agradecer ao apoio da Autêntica, que tem aberto portas e conduzido todo o material de divulgação do Arena, todo o material dessa página de YouTube que você está assistindo agora e todo esse material do Instagram que você tem acompanhado também, além de todo o material que a gente tem utilizado nos nossos treinamentos. Então, a Autêntica, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação que vocês têm feito para conosco. Hoje eu vou receber esse cara que eu tenho muita honra e muito carinho de ter aqui comigo, Hélio Embalagens, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade, obrigado por você dedicar seu tempo, um tempo que é caro, um tempo que é dedicado a várias empresas, a vários negócios, empreendimentos, à vida familiar. Um cara que dorme, eu acho que uma vez a cada 3 dias, mais ou menos, né? E que decidiu dedicar esse tempo aqui para conectar com pessoas e abrir um pouco da tua história, para que quem está aqui do outro lado possa entender quem é o homem por trás da máquina, Hélio Embalagens. Fala comigo, meu irmão. Se apresente, fale das suas mídias sociais. Que apresentação, literalmente o chicote estralou nessa apresentação. Cara, muito obrigado. Quero primeiramente agradecer aqui pelo convite. Hoje vai ser um papo bacana. Sim. Aquele papo que é a nossa vida real, né? A minha, a sua, enfim. E para todos que estão aí, quero agradecer a todo o time que está aqui por trás, aqui nos bastidores, fazendo isso aqui acontecer. E Deus, né, para alinhar aqui e prosperar as nossas conversas que o chicote vai estralar. Meu nome é Hélio, mais conhecido como Hélio Embalagens, empresário, coach e agora atleta, né? Com esses 47 anos, quase chegando aos 48, eu vou dizer uma coisa, viu, Maxel? O chicote ainda vai estralar muito, viu, cara? E vamos lá, que começou... Meu irmão chegar com 47 para 48 anos, correndo maratona, bem, entregando treino todo dia, bem, fazendo o tanto de coisa que você faz, não é para qualquer um. Já vou começar por aí. De onde é que surgiu essa ideia de, primeiro, de correr, de se movimentar, de fazer alguma coisa pela tua saúde, e por que você fez isso? De onde partiu e por que você fez isso? Cara, na verdade, como acontece com muitos, foi pela dor, né? Foi a nível de necessidade mesmo. Há 4 anos, foi preciso eu passar por uma situação difícil para mim começar a entender a valorização da vida, né? E quando isso aconteceu, o meu irmão chegou para mim e disse: cara, você é um excelente profissional, você é um excelente empresário, um cara que construiu história já, construiu a cultura das suas empresas, mas você está esquecendo de você. Aí aquilo, né, sem acreditar ainda, passei por uma situação bem difícil, de saúde mesmo, e foi preciso eu fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi dando os primeiros passos no condomínio. Tu acredita, cara? Eu andava 300 metros e dizia: isso não é para mim. Caraca. Não é para mim. E depois a coisa foi acontecendo, incrível. Quando hoje as pessoas chegam para mim, Maxel, dizem assim: Hélio, o que eu faço para correr? Eu digo: comece andando. Boa. Ou então eu pergunto: qual o teu nível de necessidade para você fazer algum tipo de atividade física? Aí as pessoas dizem algo. Hoje muita gente acordaram, né? Por quê? Porque hoje nas redes sociais a mídia divulga demais e vê e tal. E eu fico feliz pelas pessoas que hoje estão realmente abraçando essa causa de correr. Eu falo do que eu gosto, do que eu faço, que é a corrida. Mas enfim, cara, isso começou por causa de uma dor. A corrida. Muito bom. Que dor foi essa? Cara, foi preciso eu ir ao médico. Nível de estresse. Trabalhando, eu passei por uma reforma lá na loja e isso me tomou uma demanda de tempo muito grande. Eu trabalhava de noite, tinha a equipe para trabalhar à noite e eu achava que eu era super-herói. Acreditava que na força do braço tudo iria dar certo. E um certo dia a bateria riu total, foi preciso parar no hospital. E o médico disse: ó, nível de estresse acelerado, por pouco você não teve aí uma parada cardíaca aí que você poderia realmente aí parar com tudo.
E ainda levei uma lapada do médico, né? Disse, ó, o que tu faz, cara? Tu é empresário, mas e aí? O que é que tá olhando pra ti? Enfim, cara. E foi momentos difíceis, mas foram superados passo a passo. Cara, eu olho para mim hoje, eu digo assim, meu Deus, como Deus é muito bom, cara. Porque aí sim, de lá para cá, parece que foi assim uma batida na porta e a virada no trinco que eu dei e disse, eu não quero mais estar onde eu estou. Eu preciso entrar para um ambiente que seja transformador. Enfim, só que lá eu não fui só para um ambiente. Existiram vários ambientes, cara. Mudou tudo, cara. E a gente vai falar muito nisso ainda aqui hoje. Quando você fala que mudou tudo o quê? Na parte espiritual, primeiramente, na parte física, sabe? Na parte profissional, sabe? Hoje é outro Hélio, hoje são outras mesas. Não que as mesas que eu sentava fossem mesas que não era para mim estar ali. Sim, aquelas mesas precisaram existir para que as mesas que eu sento hoje, elas existem, entendeu? Cafézão brabo do bom. Essa aqui é pressão, viu? Então, cara, eu acredito que todas as áreas da minha vida mudou. Todas. Desde o pessoal ao profissional, mudou tudo. Quando você fala que todas as áreas da tua vida mudaram, do café. Café chegou, obrigado aí. Esse café aqui, chegou, o time aqui é pressão, viu, cara? Tem que ter esse café. Sim. Café tá qualidade, meu Deus. Vamos parar de fazer o podcast, vamos falar do café. Falar do café. Quando você fala que todas as áreas da sua vida mudaram, mudar é uma coisa que acontece ou por necessidade ou por muita vontade. E você fala que teve primeira mudança por necessidade. Teve quase que o teu coração parou e por isso você teve que se movimentar. Essa mudança, ela foi fácil? Ela foi uma mudança pouco a pouco? Ela foi uma mudança de uma hora para outra? Alguns pontos foram mudanças de uma hora para outra, que eu decidi mesmo. Uma delas foi que eu tomava aquela cervejinha final de semana que o pessoal diz, como é que você bebe? Não, eu tomo esportivamente. Eu não entendo o que é isso. Quando você está lá, você quer usar esse argumento de entender que, como é que você bebe? Não, eu tomo esportivamente, eu não entendo isso. Ou você bebe ou você não bebe, né? Eu decidi de imediato, eu não consumo bebida alcoólica já há mais de quase 5 anos. Muito bom. E isso aí foi uma das decisões rápidas. De imediato. De imediato. Por isso que eu digo, decisões decidem destinos, né? E moldam seu futuro. Então, muitas decisões foram de imediato. E outras decisões não. Foram realmente lapidadas dia a dia, passo a passo. E muitas delas, assim, cara, bem difícil. Bem difícil. Fale mais. Porque você mudar de ambientes, alimentação, controle e gestão do tempo. Então, são coisas que vão mexendo com o que você vinha fazendo há mais de 20 anos. Então, isso realmente exige uma mentalidade. Aí onde entrou, disse, eu não consigo e só. Eu preciso ter uma mão para trazer alguém comigo nessa missão. Sim. E a humildade de esticar a outra mão para alguém me levar. Então, entendeu, cara? Então, eu comecei a entender que eu não levava na força do braço. Precisava de pessoas. E Deus vai colocando pessoas no nosso caminho na oportunidade que você dá. Se você não quer estar em ambientes que te prosperam crescimento, transformação, você não vai encontrar pessoas que vai transformar você. Porque não vai estar, essas pessoas estão em locais que realmente são locais de prosperidade, de transformação. Se você bloqueia a sua mente e você não quer buscar, você não vai encontrar essas pessoas. Entendeu? Nessa mão que está atrás, puxando alguém, tracionando, você está trazendo quem? Primeiramente, a ambiência familiar. Eu acredito que o seu ambiente familiar, eu como pai, eu como gestor da família, eu precisava transformar primeiramente a minha família. Sempre eles me viram de uma forma de assim, como exemplo. Sempre fui exemplo como pai, sempre fui esse Hélio realmente de palavras duras, seguras, de cultura formada. Mas nessa minha nova, posso dizer, personalidade, que eu quero dizer, de transformação, primeiro eu transformei eles. Então eu trago aqui, porque se você transforma as pessoas que estão no seu ambiente, automaticamente você se fortalece todos os dias. Porque o fortalecimento está perto de você. Principalmente o cônjuge. A minha esposa, ela acompanhou tudo. Ela
validou tudo. Ela chorou, ela sorriu, hoje ela está ali todo momento ao meu lado. Então, quando transforma o ambiente familiar, cara, incrível. Mas quando transforma o ambiente familiar, as coisas lá fora se tornam mais fáceis. Porque você não ganha força lá fora se você estiver fragilizado dentro. Lembra do efeito lanterna que eu falo? Sim. De dentro para fora. Faz também total sentido no seu ambiente familiar. Muito bom, cara. Quando a gente tava lá no teu evento, na missão, a Juliana tava sentada na cadeira da frente. E aí tu falando, cara, não tinha como... Eu tava de backstage, não tinha como não se emocionar com a Juliana, assim. Tinha momentos que ela parava, aí ela respirava e a lágrima descia. Era tipo assim, tu falando e ela vendo aquilo que você tava falando, quando você tava contando ali das suas formações, quando você tava contando dos empreendimentos que deram certo, dos que deram errado, quando você tava contando da sua história desde criança e quando você encontrou com ela e tudo isso. E isso me toca muito, porque você sabe, eu tenho uma visão sobre casamento que foi completamente mudada e restaurada com o meu casamento com a Bárbara. E eu olho para a minha história e vejo a possibilidade de um novo começo, de uma nova família. Quando você me diz isso, me inspira muito a olhar para trás e assim, cara, vou tracionar até estar aqui do meu lado. E eu sei que um dia, se eu precisar, como várias vezes já precisei, a Bárbara vai tracionar e me trazer também para o lado dela. E realmente isso faz toda a diferença em qualquer coisa que a gente vai empreender, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Ter o cônjuge, companheiro ali junto com você faz toda a diferença pra vida mesmo, assim. Um beijo, Bárbara. Aí tu tem que dar um beijo pra Juliana. Sim, claro, lógico. Beijo pra patroa, Juliana, meu amor. Mas assim, eu realmente fico muito, 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 muito feliz em ver o cônjuge acompanhando o outro na jornada. No Arena a gente tem esse olhar também para trazer o cônjuge para perto, não por uma questão comercial, mas por uma questão de missão de vida mesmo. Antes de ir para o próximo passo, que é quem está na frente, eu quero saber como é que a Juliana e vocês posicionaram isso em casa. Essa nova fase do Hélio, de um cara para outro e ela acompanhar esse movimento estando dentro a partir da sua visão. Como é que foi isso? Ela sempre esteve em todos os momentos, né? Hoje eu até postei no meu Instagram, eu fiz alguns posicionamentos de antes e depois. Por quê? Porque eu não sinto vergonha do cara que fui. Até certo. Porque sempre eu fui justo, fui direito e tudo. Mas eu entendia que ali não era meu lugar, certo? Como que ela, posso dizer, ela conseguiu administrar essa situação? Porque ela já vinha vendo isso aí acontecer. Ela nunca deixou de ir para um local que eu a convidasse. Por quê? Porque ela sabia que mesmo eu fui um cara que passei vários anos possuindo paredão de som, viajando para várias cidades do interior, passava 2, 3 dias. Não, vaquejada, pressão, o chicote estralava, sabe? E ela ia. Ela nunca foi de gostar de beber. E eu já tomava, bebi e tudo. Mas ela nunca dizia assim, eu não vou. Ela ia e tal, mesmo não gostando. Cara, percebe. Você percebe quando a sua esposa não está gostando. Verdade. E eu percebia. Só, cara, que, assim, eu não sei, não era o momento ali, não conseguia parar. Enfim, quando veio essa transição, essa mudança, ela tipo que ficou assim, meio que, meu Deus, mas também ia me acompanhando. Por quê? Ela foi para várias igrejas do bairro próximo, me convidava e eu sempre disse, não, filho, vou depois, outro dia eu vou. Aquela desculpa esfarrapada, aquela fragilidade que realmente não assumia que precisava. Enfim, e ela insistia. Filho, lá é muito bom. Lá. Tá vendo como ela já estava prevendo ali, Deus já estava ali fazendo o caminho. Sim. Né? Então, quando eu decidi isso, cara, mudar, ela, meu Deus... Aí hoje já me vê, assim, de uma forma totalmente diferenciada. Então, cara, quando você pega aqui e diz... E tem a humildade, porque, cara, a primeira humildade é você ver quem está à sua frente e diz, Senhor, eu quero ir para cá. Que foi o que eu disse, não, eu não posso ficar aqui parado, como eu já falei. E quando eu abraço as pessoas que estão próximas aqui,
a coisa começa a acontecer. Então ela conseguiu, cara, assim, hoje a gente tem uma felicidade, sabe? Totalmente, porque assim, a felicidade, os momentos lá atrás, momentos felizes existiram, entendeu? Mas tá falando, ó, momentos. A gente precisa de uma vida contínua de felicidade, entendeu? E é isso, cara. Hoje ela administra muito bem. Graças a Deus. E vamos adiante. Muito bom. Agora, o passo à frente. Você estende a mão para trás e puxa quem está contigo, mas você estende a mão para frente e pede ajuda. Você olha para pessoas, para lugares, para hábitos e você diz, eu quero a ajuda disso, eu quero mudar esse posicionamento. A primeira coisa, como foi que você encontrou e onde foi que você encontrou e o que é que você encontrou nesse estender de mão? 2024, não, 2021 para 2022, eu acredito. Eu sou muito assim, não sou muito de data assim, preciso. Enfim, só um momento aconteceu. Eu comecei, lembra que eu comecei a sentar em mesas, buscar ambientes, ver lugares que eu precisava estar e construir mudanças, onde te conheci. Conheci primeiro o Rondinelli, né? Sim. Que o Rondinelli, ele é um gerador de ambiência, porque Sim. começa a construir pessoas. Veio você e veio várias pessoas, então eu comecei a focar em treinamentos, livros, e construção de mentalidade mesmo. Então, esse aí foi o próximo passo das pessoas que estavam à frente. Eu comecei a ter uma visão ampla, ou seja, eu comecei a não olhar para trás, tipo, o que passou ficou, o meu foco é à frente. Cara, é incrível, quando você não se cobra pelo que já passou, incrível, é como se você estivesse abrindo espaço para o que está à frente. E foi justamente o que aconteceu. Começaram a aparecer pessoas, começaram realmente a aparecer ambientes, novas mesas, uma nova construção de mentalidade. Começou a aparecer um novo homem, começou a ressignificar rotas. Cara, e a coisa foi ganhando velocidade. Aí, hoje eu não paro. Estou com a mão, continuo com a mão para trás e continuo com a mão mais firme ainda à frente. Entendeu? Seguindo em frente e tentando buscar quem está ao meu lado, na frequência, quem está no meu raio de ação, e a coisa vai acontecendo. Cara, você falou um nome muito importante na minha vida também, um nome que eu gosto muito de honrar por onde eu passo, um nome que eu aprendi a me posicionar como homem, que eu aprendi a me posicionar como cristão, que eu aprendi a me posicionar como um sujeito digno de respeito, e eu quero agradecer aqui publicamente ao Rondinelli por ter, primeiro, tido paciência comigo, porque eu não era uma pessoa fácil, e aí você vai entender melhor isso quando você estiver na arena. Por ter tido compaixão comigo, por ter olhado para mim com um olhar de misericórdia. Se teve uma pessoa que olhou para mim com olhar de misericórdia, essa pessoa chama Rondinelli Palhares. E ele, e muitas vezes, se desfez do papel de coach e do meu papel de coach para olhar para mim. Muitas vezes eu talvez pela necessidade, talvez pela situação como um todo, mas ele se desfez, cara, de todos os títulos para ser um amigo, para ser um pai, sabe? E eu agradeço demais a você, Rondinelli, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pela compaixão que você teve comigo, no que talvez foi um dos piores momentos da minha vida e um dos mais importantes também. Foi de onde mais me doeu, que foi onde eu descobri o meu propósito. E eu lembro de cada segundo na Academia de Mudanças, eu tenho uma apostila com todas as minhas anotações. E foi lá que eu aprendi a como lidar com o meu crítico interior. Foi lá que eu aprendi a como dominar essas vozes que tem na minha cabeça, que querem me parar. E esse cara, assim, muitas vezes foi a voz positiva que olhou para mim e que me fez ver. Ele não motiva de fora para dentro, mas ele me fez ver o quanto era possível fazer com aquilo que eu tinha na mão. Então, muito obrigado, Rondinelli, pelo carinho, pelas portas abertas. E a minha oração, meu desejo é que você prospere cada vez mais, que você esteja cada vez mais conectando pessoas como todas as pessoas que estão ao nosso redor hoje. Eu tenho muito orgulho de caminhar lado a lado com você e te agradeço demais por você permanecer abrindo portas para mim e que nós possamos permanecer abrindo portas um para o outro. Gosto muito desse cara.
Muito bom, cara. Muito bom. Gosto muito desse cara, gosto muito desse cara. Essa validação que você fez aí é de extrema importância para nós no nosso ecossistema. Porque tudo isso aí que você falou, eu fico até arrepio aqui, porque vai passando a mesma história de todos nós que estamos naquela ambiência com ele, né? E transformou. Não só a sua, cara. Não só a minha, e transformou de muitas pessoas e continua transformando. Enfim, cara, isso é muito bom. Costumo dizer que uma vida tocada é uma geração transformada. Mais recentemente eu entendi que uma vida tocada, uma vida posicionada é uma geração transformada. O Rondinelli é um cara que é muito bem posicionado, que sabe o lugar dele, que se posiciona cada vez mais e que evangeliza cada vez mais e que cada vez mais leva a palavra de Deus para as pessoas de uma forma leve, tranquila, cuidadosa, enfim. É um cara que tem meu respeito profundamente. Ele, Denise, tem nosso respeito, meio de Bárbara. Nesse ecossistema de treinamento, de mentoria, de leitura, de organização de tempo, de mudança de mentalidade, tem que ter uma coisa chamada humildade. Para você estender a mão e dizer assim, cara, você não entrou no mercado da mentalidade, no mercado do empreendedorismo para mostrar para ninguém que você era mais que ninguém. Só que você já tinha patrimônio, você já tinha posicionamento, você já tinha identidade, você já tinha uma série de questões. A minha pergunta é, o que você não tinha e que você foi buscar? Cara, sobre a humildade, existe aí, vale ressaltar uma coisa, orgulho versus humildade, certo? É uma balança que você tem que ter, orgulho versus humildade. Se você deixar ser vencido pela parte do orgulho, você vai diminuir totalmente o seu potencial de humildade. Então, eu realmente fui bastante humilde de buscar, sabe, cara, de estender a mão mesmo assim, dizer assim, eu preciso de ajuda. Tipo, cara, você não consegue sozinho. Então, se você tiver um ego construído, um orgulho construído, a primeira coisa que você tem que quebrar. Quebre o orgulho, destrua o ego e implante humildade. A humildade, ela vai abrir portas, cara. Ela vai te colocar em locais que pessoas vão se sentir bem com você. Você precisa ser humilde. Então, te respondendo, cara, a humildade eu abracei. Eu sempre fui um cara muito assim, de boa, sabe, Maxwell? De ver, entender, saber a hora de pedir, a hora de dizer muito obrigado, a hora de agradecer, a hora de validar e a hora de pedir mesmo como precisar de ajuda, principalmente na transformação de mentalidade. Não é você ler um livro e você já chegar numa rede social e você... Cara, o que transformou em você? Primeiro eu vejo assim, eu vejo um cara blá, 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 ah, bacana e tal, alcance vidas, meu filho, alcance vidas. Beleza. Calma. Mas você, como que você tá? Qual é o teu efeito lanterna? Cara, eu foco demais nisso. Meu irmão, preciso entender primeiro de onde está saindo a voz. Eu preciso entender primeiro o que está acontecendo nos bastidores para poder entender se existe humildade ali. Você falou uma palavra que eu trago demais, eu aplico demais, eu falo demais nas minhas reuniões, nas minhas R15, com meus colaboradores. Eu digo, cara, aqui é uma empresa que exige humildade. Eu sou o cara que eu melo a mão de graxa. Então, isso quer dizer que se eu sou operacional, eu gosto de ser operacional, então eu demonstro para todo mundo ali, humildade em primeiro lugar. Então, isso aí, para mim, foi uma das portas, assim, cara, que abriram, na verdade, uma opção que eu tive para mim de viver com essa humildade, que abriram portas e continuam abrindo, cara. Eu sou esse Hélio aqui, eu sou esse Hélio na loja, eu sou esse Hélio nas redes sociais que você vê, eu sou esse Hélio normal. Normal, eu não preciso chegar, pintar o pavão, tentar aplicar ser uma pessoa que não é. Não, seja humilde, seja eu normal. Quem quiser que eu participe de alguma mesa, mas vai ser esse Hélio. Quando chega lá, não vai ser outro Hélio. Lógico, nós temos que adaptar em alguns ambientes, logicamente respeitando a cultura, às vezes, ali, mas não deixando de ser você. Sem perder a humildade, né? Sem perder a personalidade. Tem que ter. E o posicionamento. É o que você falou aí, cara. Posicionamento é poderoso essa palavra, tá? Poderoso. Muitas pessoas têm muitas ideias, muitas pessoas... Mas não se posicionam. Se não se posicionar, nada feito. Não adianta você ter muitas ideias criativas ali e você não se posicionar.
Quando eu quero alguma coisa dentro da empresa, algo, eu me posiciono, eu vou, faço, abro o caminho e eu digo, tá aqui a chave. É fazer dessa forma. Acontece assim. Mas se, na linguagem popular que a gente fala nos bastidores com empresários, diz assim, meu irmão, mele a mão de graxa, vá à frente, poupe a sua tropa, abra caminhos, depois a tropa vai fazer o serviço com qualidade, entendeu? Então isso exige humildade, isso já dentro do mundo do empreendedorismo, falando aqui, né? Mas dentro da minha personalidade, humildade sempre. Fantástico. Humildade sempre, decidi aprender. Você esteve na primeira edição do Arena, que eu nem contei como uma edição nessa nova contagem. Foi lá em 2022 ou 23, não lembro. 22. Estava saindo da pandemia, eu fiz uma edição teste. Você foi. Você já tinha feito a Academia de Mudanças, já tinha feito a sessão do Crítico? Sim. Sim, já tinha feito. Aí você foi pro primeiro Arena, sentou na cadeirinha do aluno, com muita humildade, respeitando o processo, respeitando tudo que tinha para acontecer ainda. O que você aprendeu no Arena? Cara, pode falar. Primeiro, o que você aprendeu no Arena? Muitas coisas. Aprendi no Arena. Quando eu falei que são fragmentações que vão se preenchendo ali, às vezes eu venho até conversando aqui com a minha equipe no carro, eu disse que nos últimos anos eu fiz muito treinamentos, imersões, e foquei muito nessa parte, certo? Mas são todos diferenciados. São fragmentações de conhecimento que não estão todos em um só lugar. Às vezes o cara faz um treinamento e acha que aquele treinamento vai transformar a vida dele. Beleza, às vezes vai muito de você, tudo bem, mas onde você quer chegar? Qual é a estação que você quer acessar? Então, o Arena, ele é aquele que vai eliminar aquela voz que realmente te critica, que te prende, que aprisiona ali você em ambientes. A situação da autoimagem. Cara, incrível. Eu não tenho foto antiga. Se você procurar fotos antigas que eu falo, eu menino ali, eu na história das faculdades da minha vida ali, na época das faculdades, eu não tenho foto com a família. Quando via alguém pegando aquelas, já saía do meio. Não tinha foto. Redes sociais, eu não me lembro como que foi aplicado. Então, eu tive que eliminar sobre essa parte de autoimagem, crítica. Você não consegue, isso, tal, aquilo. Então, o Arena foi como se fosse assim, abre a tampa de tudo que estava aprendendo ali, o que ainda existia preso, de falar em público, enfim. Cara, isso aí foi uma de várias situações que foi quebrantado lá no Arena. Caraca, muito bom. Sem falar que quando você está no ecossistema de treinamento, você fica se conectando com pessoas que estão ao lado. Não faz sentido isso? Sim. Você fica observando. E, logicamente, fica gerando aquele network, aquela história. Você começa a conversar com um, conversar com o outro, sem falar no network que é gerado e sem falar, porque quando você está em um evento de desenvolvimento pessoal, você fica... A história do outro consegue construir a sua. Concluir. Ou seja, para melhor entender, você acaba que um problema de uma pessoa, você tem ele, às vezes não com tanta intensidade, porque às vezes tem pessoas que não têm problema com autoimagem, mas não falam em público. Tem pessoas que não conseguem desempenhar uma excelente função porque acha que não consegue, não acredita em si próprio, enfim. Então, o Arena, para mim, cara, foi assim, dizer assim, pô, cara, isso aqui era o que precisava, que estava te impedindo em alguns pontos, entendeu? Então, fragmentações, conclusões de vários outros treinamentos que eu fiz, o Arena veio e tipo, agora vai. Muito bom. Inclusive, validando que muitos pontos que foram, que eu aprendi no Arena foi aplicado na missão. Sim. Que você foi que fez todo o meu projeto do evento. Você entendeu os pontos que precisavam ser ali e você entendeu que nós saímos. Logicamente, foi muito bem planejado, foi muito bem. Para mim, eu me senti... Por que eu depois, ali antes, eu estava tranquilão, antes do evento. Durante o evento, eu estava o Hélio natural, né? E depois do evento, terminei o evento, ainda foi correr a minha corrida do dia. Ou seja, por que aconteceu aquilo ali? As pessoas, pô, Hélio, cara, e aí o evento o dia todo?
Primeiro evento teu, porque muitas coisas vieram lá do Arena. Na missão que foi aplicada ali, muitas coisas vieram do Arena. Você está em um público daquele ali, você tentar dominar ali as suas emoções, controlar tudo direitinho e a coisa acontecer. Resultado de treinamentos, e um deles foi o Arena. Muito bom. O que é que um empresário de sucesso pode esperar de um treinamento como o Arena? Cara, a venda é emoção. Sempre eu falo isso. Venda é constituída de emoção. O empresário que não gerir as suas emoções, não tiver controle sobre as suas emoções, não vende. Não é preço, não é produto, não é ambiência, é controle das suas emoções. Porque você vai gerir suas emoções com seus colaboradores, você vai construir um ambiente e você vai conseguir vender. Então, dentro da venda é emoção. Então, eu consegui administrar minhas emoções. Porque quem trabalha com vendas só atende cliente que vai chegar lá, vai te dar um bom dia, com aquela frequência, bom dia, oi gente, bom dia, que vai abraçar todo mundo. Não vai chegar só pessoas assim. Irão chegar pessoas que você precisa entrar no confronto ali, logicamente, e você dominar suas emoções. Então, de treinamentos que eu fiz, continuo ainda buscando conhecimento, uma delas foi gerir as minhas emoções. Muito bom. Qual foi a maior dor que você curou da sua vida nesses treinamentos? Não só no Arena, mas em todos, assim, todos os treinamentos de inteligência emocional. Qual foi a maior dor que você curou, que você considera que curou? Cara, eu curei antes. Eu via um Hélio com uma certa autoridade. Autoridade ali de dizer assim, isso aqui que eu disser tá dito, o que eu decidi tá decidido, o que eu falar tá falado, sabe? Aquela flecha lançada que às vezes atingia pessoas que não era para atingir. Então, o que me curou? Hoje eu busco entender, eu tenho calma nas minhas decisões, até porque decisões decidem destinos. Então, tudo que eu vou fazer, eu busco analisar, vejo a frequência, entendo, me posiciono e aplico. Certo? Então, o que eu mais aprendi, cara, foi gerir as minhas emoções mesmo. Sabe? Eu via uma dor que eu não tinha. Um cara muito explosivo que chama-se Hélio, antigamente. Não que hoje não tenha um Hélio de uma autodefesa. Se for preciso usar, vai ser usado mesmo. Vai na força e tal. Mas hoje, até chegar na força, existe um caminho, cara. E esse caminho você consegue, sabe, resolver sem você precisar chegar na força. E antes, primeiro chegava na força para depois tentar resolver. Tá vendo como a coisa mudou de lado? Mudou de lado, cara. Eu achava, então, esse Hélio que foi curado, foi esse Hélio que levava mesmo na porrada, na força. Se eu saísse um dia comum de trânsito, se eu não discutisse com alguém, não seria um dia interessante. Não era incrível. Não era interessante. Para você ter ideia, só para concluir isso de trânsito, que hoje eu vejo que é um gatilho para acontecer situações, e, enfim. Não quero nem entrar nessa parte do assunto, mas, cara, eu passei meses, não dá mais para mim ser multado, porque já passou, meses sem buzina no meu carro. Intencional. Nos primeiros meses só faltava fundar a buzina. Quando eu estava nesse processo de mudanças. Eu deixei sem buzina intencional. Queimou! Eu digo, não vou colocar. Passei meses. Cara, isso aí foi tão bom pra mim, tu acredita? Porque eu buzinava, não saía nada. Eu comecei a entender que não ia mudar muita coisa. Quando eu entendi que a buzina não resolve, cara. A buzina resolve pra quê? Pra você se prevenir ali, uma prevenção de um acidente. Logicamente, um cachorro saiu no meio, uma pessoa, beleza. Mas você no trânsito, pega uma BR-116, essa aí no horário de pico aí, tu vai buzinar, vai servir de quê, meu irmão? Buzinar não te dá asas. Não vai resolver não, enfim, cara. Muito bom, eu costumo dizer que você não é o sol, né? A pessoa não saiu de manhã pensando em atrapalhar a tua vida, assim. A menos que você seja muito importante para a pessoa, ela não acordou de manhã pensando assim, eu vou parar na frente do Hélio, vou atrapalhar a vida dele e ele vai ficar buzinando e eu vou ficar lá
pacientemente ouvindo buzinar. Você, cara, não vai, velho. Ninguém acorda de manhã querendo atrapalhar a vida de ninguém. Tá todo mundo atrás do seu corre, tá todo mundo procurando o que fazer, tá todo mundo tentando buscar um dinheiro, resolver um problema familiar, tá todo mundo ali na sua pressa, no seu cotidiano, e ninguém tá parando o tempo todo pra te atrapalhar, velho. Ninguém sai pra fazer isso, né? A questão é que as pessoas não estão preparadas para o que vai acontecer. Porque para acontecer tudo certinho é bom. Ah, se eu sair, se desse tudo certo. Pô, cara, tu é bom quando tem o problema. Quando aparece o problema, por exemplo, de trânsito, o problema, cara. Chega ali, o cara ali mete o carro ali, o cara vem ali cheio de problema. E você não tá com problema. O problema tá com o cara. É sobre a outra pessoa. E você conseguir dominar você para não acontecer aquele Hélio que eu falei antes, isso é muito bom, cara. Então você mostra que você está no caminho certo. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. Hoje eu vi um amigo no Instagram postando um repost lá, que era um ônibus parado e um carro aqui não dava, frente com frente. E colocou a enquete, quem vai vencer essa luta? Olha aí, cara. Eu não sei no que deu. Tomara que tenha terminado bem, senhor. Mas hoje o Hélio faria isso? Cara, não há necessidade. Não há necessidade. Medir forças sem haver. É como se você gastasse sua energia no lugar errado. Sem necessidade. Aí vai faltar em outro lugar. Hélio, como é que falta em outro lugar? Porque se você sai de um trânsito estressado, você gastou toda a energia que você tinha ali. Quando você chegar no seu ambiente familiar, você vai chegar chutando gato, cachorro, papagaio e acabou. Então, enfim, a gente já está lá na frente. Mas, voltando, ficar sem buzina, cara, por um tempo, eu aconselho. Você que buzina demais no trânsito, amanhã tira essa buzina do teu carro, faz um teste aí de 21 dias aí. Aí depois aí tu vai fala comigo. 21 dias sem buzina, isso daí foi boa. As pessoas confundem inteligência emocional com não ter emoções, né? Sim. A gente continua tendo raiva, a gente continua tendo tristeza, a gente continua tendo alegria, só que canalizando para os lugares corretos. A grande ideia da inteligência emocional é você aprender a lidar com as emoções de tal modo que você não seja atrapalhado por elas e que você não atrapalhe a vida das pessoas com elas. Então, as emoções, elas têm a função protetiva, a função cuidadora, a função de agir, a função de se posicionar. Por exemplo, uma emoção que é muito falada hoje, que é a ansiedade, ela tem a função de fazer você se preparar para alguma coisa. Tem um podcast para gravar, eu tenho uma ansiedade para que ele aconteça bem, eu organizo o horário, o tempo, falo com o meu convidado, trago aqui a equipe, a gente se organiza para que saia bem. Eu tenho medo de falhar em público, não é de falar em público, é de falhar em público. Então, o que eu faço? Me preparo, leio mais, organizo fala, treino a fala, leio o documento, preparo o script, ou seja, organizo uma minimização de riscos para que quando chegue num treinamento, num evento, numa gravação, eu tenha repertório, condição de conduzir cada vez melhor. Como é que é para ti a gestão emocional hoje e como era antes? As minhas emoções hoje são controladas. Como você falou, irão sempre existir as alegrias, a felicidade, a tristeza, a raiva. Totalmente. Vai existir. Não tem como. Você sair de casa e dá tudo certo, como você falou agora. Ah, hoje vai dar certo, senhor. Ah, tá tudo certo. Não. Os confrontos irão existir. Os combates irão existir. A arena todo dia vai existir. Todo dia. Combate. Agora, meu irmão, qual é a tua energia que tu tá concentrado dentro de você todos os dias? Hoje eu quero ser mais forte do que ontem. Então, as minhas emoções hoje, elas são dessa forma. Cara, para mim estressar hoje, estressar por quê? Lógico, repito, é ligado ao start da raiva ali, você fica, mas é controlado. Eu não demonstro hoje aquela raiva desnecessária. Por quê? Porque nós se posicionamos, gerir as emoções, controla ali o seu ser, né, para não agir de forma que não é para agir. E hoje eu administro super bem, cara. Hoje eu tô, por exemplo, qual o meu cuidado? Nível de estresse. Cara, hoje para você me ver estressado,
Estressado é aquele cara que não está gerindo as suas emoções. Existe algo que está errado ali. Para você me ver, eu acho que eu nem me lembro mais quando é que eu me estresso. Por quê? Porque o que acontece, Maxel? Quando eu identifico, eu já começo a trabalhar minha mente. De imediato. Opa, confronto. Então eu vou aqui trabalhando a minha mente. Confronto. Então eu tenho que ver isso aí. Tipo, perigo. Se prepara. Perigo. Usa a força. A força da mente. Então, por que eu vou me estressar com uma falta de energia na loja? Como? Pô, cara, os ar-condicionados vão parar, os clientes vão ficar em uma situação complicada, vai ficar escuro, vai ter deficiência nos números de percentual de venda. Mas, cara, o que eu posso resolver? Se não foi criada por mim a situação. Então, aquilo ali não é uma situação para mim me estressar. Muito pelo contrário. Buscar solução em cima daquele problema ali. Então, hoje tudo eu vejo isso. Acontece um problema, vai viajar, o pneu do carro furou, tá tudo certo, senta ali na estrada, conta a história, vai sorrir, vai resolver o problema. Então, hoje, eu não deposito de forma alguma, eu deposito algo assim de estresse que possa me tirar da minha calma. De jeito nenhum. Hoje eu busco calma, hoje eu busco resolver as coisas. Assim, eu entender. Tipo aquela coisa, o cara resolve algo na força da emoção. Cara, não era pra ter acontecido aquilo e tal. Aí depois, eu lembro disso, cara. Dá a pancada pra depois alisar. Cara, não, evita dar pancada, meu irmão. Evita dar pancada, porque... evita. Então, para que seja evitar isso, você tem que controlar as suas emoções. Todo dia. Até mesmo quando eu acabar de sair daqui, pode acontecer situações que precisam dizer, opa, confronto. Então, eu vou identificar que ali é preciso ser feito algo. Cara, muito bom. O crítico ainda fala contigo? Fala. Eu acredito que fala com todo mundo. Mas hoje ele não tem espaço. Fala, mas não é ouvido. Não é. Porque quando aparece é porque tem algo que é preciso ser avançado. Uau, muito bom. Entendeu? Muito bom. Tipo, se ele tá falando, existe algo bom ali atrás. Então, é como você identifica. Cara, é incrível, mas é mentalidade. Então, o crítico, ele fala. Você acabou de falar, vai dar tudo certo, eu vou planejar isso, planejar aquilo e tal. Em algum momento ele vai falar assim. Se falou, é porque tem algo bom lá atrás. Então, rompe as barreiras, rompe a barreira lá do crítico e tu vai ver como tem coisas boas lá por trás. Entendeu? O crítico não vai chegar e dizer assim pra ti, não pula desse prédio, né? Ele não vai não, né? Ele só vai te impedir de algo que seja para prosperar. O crítico, ele só vai falar contigo se for algo para você crescer. Observa isso, você que lidar com essa situação, você domina muito bem. Você vê se tudo que as pessoas dizem, Maxel, eu não tô conseguindo falar em público, Maxel, eu não consigo abraçar minha mãe. Olha, começar para coisas boas. Eu não consigo avançar no meu emprego, tem uma vaga lá tem uma vaga lá para mim subir de cargo, Maxel, mas eu não consigo. Observa as narrativas que são narrativas para crescimento. O crítico, ele só vai te bater para você não avançar, cara. Incrível. Então, eu identifico isso, eu disse, opa, confronto com o crítico, vamos pra cima. O que é que tem lá do outro lado? Tipo, entendeu? Muito bom. Tipo isso. Pegou aí? Esse é uma pegada forte. Tem uma analogia que eu tenho feito recentemente, que é assim, ó. A crença paralisante, para entender isso, você precisa estar mais perto. A crença paralisante, ela é como um elástico. Sabe um elástico? Elástico. Sim. Comum. Você puxa. E aí chega uma hora que o elástico, com mais uma puxada, ou ele vai voltar ao estado normal, ou ele vai romper. A crença paralisante, evidenciada pelo crítico, evidenciada pelo medo, evidenciada pela angústia, evidenciada pela ansiedade, evidenciada pela necessidade de aprovação do outro, essa crença paralisante, ela é essa última puxada. Ela fica adormecida, aí na última puxada, aquela que vai romper a barreira, ela diz assim, não vai. Se você não for, você vai voltar para o estado comum. Justamente. Boa. Agora, se você for, você vai explodir e nunca mais você volta para cá. Uau. Nunca mais você volta a ser quem você era, porque você rompeu. Agora, o limitar,
a força motriz para esse romper precisa ser a forma como você vê. Se você vê a crítica, o medo, como essa questão de, cara, preciso paralisar porque aqui não dá mais para mim, e aí você vai aqui, escuta o que o crítico tá falando, morreu aí, e escuta o que o crítico tá falando, você paralisa e volta ao estado normal do elástico. Agora, se você cala a boca dele, você quebra o elástico, você não volta mais pro estado comum. E avança. E avança. Mas é isso E aí mesmo, solta cara. e avança. Incrível, incrível. Bora pra pergunta boa. Bora! Qual é o seu propósito? Cara, é transformar vidas, ser feito de lanterna, sabe? Cada dia ser melhor, não melhor do que ninguém. Eu tenho uma competição, sabe? Essa competição não tem fim, porque essa competição não tem fim, essa competição não vai ter pódio, essa competição não tem troféu, essa competição não tem medalha, que é comigo mesmo. Eu quero todo dia ser melhor do que o Hélio de ontem. Muito bom. Então, enquanto existir Hélio, nessa competição não vai acabar. Porque vai para 130, 140 anos, em nome de Jesus aí, correndo, viu? então, cara, a missão é essa, o propósito é esse, é transformar, é avançar, é seguir, sabe, cara? É levar, é estender a mão para quem tá atrás e buscar quem está à frente e avançar, romper barreiras. Essa é a missão, cara. Imparável. Muito bom. Imparável. Não ser melhor do que ninguém, cara. Mas ser melhor do que você ontem. Isso aí, se você mentalizar isso, cria isso, coloca isso na tua cabeça. Amanhã eu tenho uma competição. Com quem? Comigo mesmo. Eu quero ser melhor do que o Hélio de ontem. E botar todo dia o chicote pra estralar. Meu irmão, cara, todo dia tu tá feliz, amanhã se dá aquele bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cara, ali é o abrir da porta. É o virar a maçaneta e diz, o chicote vai estralar a partir de agora. Pronto, preparado. Querendo. Cara, ele é um ritual teu, não é? Cara, é um ritual de ativação, não é? Sim, ativação. Tu tem um ritual de ativação pessoal, não tem? Tem. Muito bom. Tu Na revela corrida, isso, não? na corrida também eu tenho. Qual é? Não vou dizer. Não, vem pro podcast, ele não vai revelar o negócio. Ei, mas o Rondinelli disse assim, cara... Tem que ter, tu tem que ter um Rondinelli disse, ritual de mas ativação, incrível, quando tu vai correr 21 km, tu bota essa bolsinha aí nas tuas Tem a costas. bolsinha, tem a bolsinha, tem o boné, tem o óculos, tem o tênis específico, tem o que você leva na bolsa, Tem. eu te observo. Então, eu sei que no seu acordar tem um ritual, porque pra gente fazer a missão, você disse, tem que começar em tal hora, porque antes tem o ritual. Aí, pra correr, tu não corre em qualquer hora, porque tem o ritual. Aí, tu falou pra mim que tinha que uma das coisas que você fez na corrida foi se desafiar a treinar em horário diferente. Falei, cara, isso não é só em relação ao clima. Tem um ritual. Cara, eu tô correndo aqui, às vezes eu abro aqui, ó. Braço aqui, ó. Abre aqui, ó. Observa minhas fotos. Ali não é só na foto, não. Sim. O Wesley foi correr comigo, os 21 km na meia maratona, Wesley Alves, né? Várias vezes, né? Pois é, na meia maratona ele correu do início, foi a primeira maratona que ele fez. Sim. A meia maratona, na maratona. verdade, que ele fez. E ele disse, cara, eu te observei, tu tem algo aí que tu volta e meia, porque eu ia sempre ali à frente, puxando devagarzinho e tal. E eu fazia isso aqui. Eu faço demais, principalmente nos 21 km. Né? Eu digo, não, aqui eu tenho que fazer alguma coisa para mim provar pro meu cérebro aqui que o meu corpo tá ativado. Porque às vezes, cara, na corrida, assim, você começa a ter pensamentos muito distantes. E às vezes você começa a perder o controle da sua respiração. Porque você não pode centralizar demais na corrida, certo? E também você não pode, pelo menos eu, e você também não pode se distanciar demais. Sim, Eu evito usar fone de ouvido na corrida, também. porque eu me concentro demais. Uso, às vezes, quando é corridazinha curta, porque é preciso, em algum momento, eu ouvir a batida dos meus pés. Só acredita? ouvindo o meu pé, pô. Sabe? Aí eu concentro. Aí, se eu perceber que aquele momento ali tá roubando a cena de baixa pace, respiração subiu, eu tenho problema com batimentos cardíacos. Aí uma volta e meia, meu batimento chega ali 198, né? Então, a zona 5 ali já é puxada. Eu evito chegar na zona 5. Eu corro ali sempre na 1 a 3. 1 a 3, quando quero explodir, ontem 4. Ontem eu fui um treino e puxei. Enfim, então, existem muitas situações na corrida que precisa dos rituais, cara. Precisa fazer, você precisa se concentrar, você precisa entender que você está ali, você precisa entender que 21 quilômetros não é 42 quilômetros, não é 2, não é 3. Agora, vê aí.
vai fazer brevemente a Maratona do Rio. Nós iremos fazer. Eu já fiz aqui, né? Sim, já vi tudo. Eu nunca fui no Rio. Tudo acontece. Eu vou pela primeira vez no Rio. Não fui no Rio. Nunca participei de maratona lá no Rio. Mas eu já fiz essa maratona do Rio. Eu já vi ambientes, eu já vi... Eu não vou garantir a posição que eu vou tirar lá, mas eu já fiz essa maratona do Rio. Muito bom. Entendeu? Tudo acontece 2 vezes, né? 2 vezes. E outra na vida real. Enfim, cara... A corrida, ela nos proporciona muitos momentos, cara. A corrida, pra mim, se eu for falar de corrida, tinha que ser 10 podcasts seguidos. Sequência de 10 podcasts falando de corrida. Né? É muito bom, sabe? Transforma a vida demais, cara. Transforma, sei lá. Parei até, esqueci, não sei nem se eu te respondi. Te respondi, perguntou, porque quando fala em corrida, a corrida, ela responde tudo. Eu te perguntei sobre qual é o teu propósito, você falou da missão, de impactar pessoas, de transformar vidas, de alcançar o empresário. Depois você foi para a área da corrida e transitou para o ritual. E o ritual que você faz na corrida, de abrir o braço, de estar com a mochila, de estar com o boné, de estar com o óculos específico, enfim. Você é um cara que é disciplinado e protocolar. Você é disciplinado e protocolar. Você está o tempo todo ali buscando excelência, cara. Tudo que tu faz tem excelência. Eu busco fazer isso. Cara, isso eu acho que berço familiar, sabe? Nós somos 4 irmãos, certo? E a quinta irmã é do meu pai com outra pessoa. Enfim, nós somos 5, né? E os meus irmãos hoje todos são empresários. Legal. Certo? Todos, se você olhar, tem a mesma pegada de organização. De ser disciplinado, sabe? De buscar sempre ali fazer o melhor, de estar proporcionando o melhor, porque eu acredito que a venda, enquanto eu entender que eu compro de pessoas e eu vendo para pessoas, sabe? Então isso aí para mim me botou no jogo, me colocou no jogo, e como colocou todos os outros, certo? Então isso aí, cara, vem do berço familiar. Eu acredito que essa disciplina ela veio do berço familiar, entendeu? E continuar. Ser disciplinado é continuar. As pessoas falam assim, Hélio, por que você decidiu correr 366 dias seguidos? Por que você definiu correr mais de 2.000 quilômetros por dia? Cara, no âmbito empresarial, não é feito de miojo, não, tá? Você não vai colocar aqui... Quantos minutos é um miojo, gente, para preparar? Não sei nem se ainda tem isso hoje. 3 a 5 minutos. Pronto, a coisa não acontece dessa forma, tá? O efeito imediato não acontece dentro do mundo do empreendedorismo. São plantações, para que venha a colheita. A minha preparação física, mental, de correr os 366 dias, tinha um propósito para aquilo ali. Hoje eu tenho projetos a curto, médio e a longo prazo. O meu nível de ansiedade, eu consigo chegar a longo prazo. Por quê? Se eu conseguir correr 366 dias, se eu conseguir alcançar essa marca de 2.000 quilômetros, cara, eu consigo administrar basicamente sem esforço algum isso. O meu nível de ansiedade para que eu possa colocar dentro hoje do meu ramo de empresário, sabe? Porque eu tenho projetos que só vão ser daqui a 10 anos. E como que faz isso sem você atropelar os processos? Eu lembro logo da corrida. Calma. Todo dia era uma história. Todo dia era um desafio. Todo dia era uma dor. Só mudava de lugar. Mas todo dia eu estava ali, disciplinado, honrando, sabe? Cara, isso me fortaleceu de uma tal forma. Maxwell, eu aconselho. Não sei, porque eu acredito que precisa ter um objetivo. Claro, definido, e precisa ter um propósito que você vai fazer aqui. Ah, não é porque eu vi o Hélio correndo 366 dias que eu vou correr 366 dias. Por quê e para quê? É assim, mais ou menos? A pergunta tem que fazer? Justamente isso. Então, eu tinha um objetivo claro, definido, e os porquês que eu estava ali.
Então, cada dia eu tinha um porquê para mim definido, por que eu estava ali. Então, isso trazendo para a minha vida pessoal, trazendo para dentro do mundo do empreendedorismo, hoje eu tenho autoconfiança. Muito bom. E autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um caminho, né, cara? Sim. Ele é um caminho. O autoconhecimento é um caminho para dentro. O autoconhecimento. É um caminho para dentro. Muita gente confunde autoconhecimento com autoajuda, com automotivação. Não são a mesma coisa. Não. Autoajuda, automotivação, de repente pode te ajudar em alguma coisa, mas Eu tô ao vivo aí? autoconhecimento, cara, é você olhar para dentro de você e conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você não tem mais algumas barreiras e limitações que antes você tinha. Justamente isso. Uma das coisas que acontece com todo mundo que prospera é olhar para dentro. Em algum momento, sujeita, olha para dentro. Axel, chegou um momento que eu disse, eu preciso treinar. Você, puxando aí o filho que você falou, eu preciso treinar hoje meio-dia. Minha esposa assim, meio-dia. E ela acompanhou esse treino. Ela foi acompanhar, eu disse, filho, vamos, porque pode acontecer, como eu vou treinar nesse horário, vai que aconteça algo do tipo, precisa... E você vai registrar. Foi. Eu corri meio-dia. Eu corri na chuva. De boa, na madruga, chovendo, eu disse, eu preciso correr. Eu entendi que eu precisava correr todos os horários. 1h da manhã, e eu lá correndo, o pessoal, isso é um doido. Ei, cara, o doido tinha um objetivo. O doido sabia por que ele estava ali. As vozes, né? As vozes. Sabia por que ele estava ali. Então, cara, foi assim... Eu não vou dizer que eu te aconselho a correr 365 dias, que o ano agora não pode, você vai ter que começar do outro ano agora para ficar bacana, comece do dia 1º. Mas faz o seguinte, comece qualquer data. Conte só os 365 dias que vai dar. Dá certo, dá um ano também. Só para você entender, você correu, né? Agora eu te digo, precisa ter um objetivo para você fazer isso. Não meta um tênis e já sair feito doido correndo os 365 dias e corra 2.000 quilômetros, não. Procure entender qual é o objetivo, cara. Só para você entender, ele já corria há um tempo e se autodesafiou a correr os 366 dias do ano de 2024. Então, a partir do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele correu todos os dias. Alguns dias com um espaço mínimo, com a quilometragem mínima, outras com a quilometragem macro, como 47 quilômetros, 50 quilômetros. Então, se você não acompanhou a jornada, eu lamento, mas se você quiser saber mais sobre isso, encontre ele no Instagram. Qual é o teu Instagram? Hélio Embalagens Coach. Hélio Embalagens Coach. Todo dia ele posta alguma coisa que vai trazer valor para sua vida. Todo dia ele posta alguma coisa que vai trazer valor para sua vida. Se você ainda não segue, siga. Se você ainda não vê os stories, se você ainda... Eu vejo todo dia alguma coisa do Hélio. Porque todo dia traz eu olho pra ti e eu falo assim, cara, se esse cara que já tá onde tá, ele tem essa vontade, quem sou eu pra ficar aqui dizendo que já tô bom? Então eu tenho que fazer mais. Tá bom, já chegou, a medida deu. Cheguei, lugar nenhum, no tem outro que fazer dia. mais ainda. Cara, existe caminho certo pra vencer na vida? Existem caminhos certos, cara. Eu acredito que o caminho certo é aquele que te faz feliz. Eu falo sempre isso. Por quê? Porque às vezes para a mãe, para o pai, às vezes para o cônjuge, o caminho dele não vai te fazer feliz. Uma delas, um dos exemplos que eu vou deixar bem claro aqui, às vezes uma profissão que é definida pelos pais. Mas é o caminho certo pro pai, não é o caminho certo pro filho. Porque o caminho certo é você se sentir bem, você ser feliz no que você faz. E quando você se sente bem, eu acredito que você vai ver pessoas como pessoas, você vai entender quem você é, você vai se autoconhecer. Então, eu acredito que um dos caminhos é você ser feliz no caminho. Muito bom. Sabe? Independente. Ser feliz. Porque, cara, o que existe de pessoas trilhando caminhos que são caminhos de prosperidade para outras pessoas, mas são caminhos de angústia para as pessoas, para elas, existem demais. Né? Às vezes por querer aparecer, por validação, enfim, não vamos entrar nesse mérito aí, mas existe demais pessoas dessa forma, né?
querendo validar a autoimagem, enfim. E aí assim vai. Isso aí já é um assunto lá pro Arena, que você domina aí. E dá tudo certo. O Arena vai ser brabo. Cara, tô com expectativas elevadas. A gente vai alcançar uma galera. É um projeto que tem longevidade. É um projeto que tem alcance de pessoas. É um projeto que vai acontecer de um jeito extraordinário, que já está acontecendo, mas que essa edição, dia 8 de fevereiro, no Hotel Sonata, das 9 às 18 horas, o dia inteiro, de chicote estralando. A carga horária dobrou. Aumentou a carga horária, quase triplicou. Então isso quer dizer que o chicote vai ser dobrado. Eu acredito que vai ser pressão e o chicote vai estralar. Um dos feedbacks que a gente mais recebia era que as pessoas queriam ficar mais tempo. Então, a gente qualificou essas horas de mais tempo e vamos entregar assim, uma imersão de extrema qualidade com um lugar incrível na beira-mar de Fortaleza, a beira-mar mais linda do Brasil, onde eu e você corremos. Vai dar tempo de fazer uma corrida antes. Eita, Brasil. Então vai ser fantástico. Eu tô aqui vendo o dia, eu vou correr às 4h30 da manhã, depois eu vou entrar. Você não tem... Pra você saber o que vai acontecer. Depois da corrida você tem que estar no Arena. Mas dia 8 de fevereiro o bicho vai pegar. E quem entrar por aquela porta vai sair de lá sabendo de onde vem o seu crítico e aprendendo a calar de uma vez a boca de quem mais te critica. Vai sair de lá sabendo isso. Cara, a gente falou sobre eliminar álcool, ambiência familiar, esposa acompanhar, a vida está conectada, sobre pessoas, sobre hábitos, sobre ambientes. A gente falou sobre ser cuidado, permitir ser cuidado, ter humildade para pedir ajuda, ter ousadia para ofertar ajuda. A gente falou sobre não olhar para trás. A gente falou sobre que a humildade abre portas, decisões decidem destinos. Eu tive tanta ideia aqui, eu anotei um monte de coisa. Você falou, inclusive, que ter um monte de ideias sem se posicionar é a mesma coisa que nada feito. Enfim, suja a mão de graxa, meta a mão no processo, faça acontecer. Você compra de pessoas, vende a emoção. Tudo isso a gente falou aqui nesse podcast. Cara. Falamos em poucos minutos aí. Tudo isso a gente falou nesse podcast. Que é isso? Eu já sei. Isso aí é o poder da pergunta, cara. Cara, tudo isso a gente falou nesse podcast. Aí eu tenho uma pergunta que é assim, ó. Sabe aqueles óculos de realidade virtual? Aqueles óculos de realidade virtual vai cair agora. Vai cair instalado já. Já vai cair instalado na visão de todas as pessoas do mundo. 8 bilhões de pessoas agora vão ver o que você vai dizer. Então, nesse óculos de realidade virtual, o Hélio vai deixar uma mensagem para essas 8 bilhões de pessoas. Que mensagem é essa? Decisões decidem destinos. Essa aí não... Cara, decisões decidem destinos. Alinhar seu coração com Deus e assumir o controle da sua vida e botar o chicote para estralar. Pronto. Só lembre disso. Decisões decidem destinos. Alinhe seu coração com Deus e assuma o controle da sua vida. E o resto é só resultado. E depois você me fala. Cara, fantástico demais. Fantástico demais, meu irmão. Eu lhe agradecer por esse tempo de qualidade, por esse tempo de entrega, por esse tempo onde você abriu mão de tudo que você tem para fazer para estar aqui com a gente. Irmão. Dizer que para mim foi uma honra, como mais uma vez é uma honra, conversar contigo, te entrevistar, bater esse papo, porque você, em todas as vezes que você me encontrou, todas as vezes, você não tem noção de o quanto você me edificou, de o quanto você me encorajou, de o quanto você me fez acreditar que o que eu estou fazendo está no caminho certo, de quantas vezes você me fez ver o meu trabalho como negócio. Você não tem noção. Em quantas vezes eu cheguei em casa e disse para a Bárbara, amor, hoje foi bom. Hoje eu me senti encorajado porque o chicote estralou. Obrigado, viu, cara? Valeu, meu irmão. Eu que agradeço, cara. Tamo junto sempre, hein? Obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus abra portas para você poderosamente. Amém. E que cada vez mais, a rede Hélio Embalagem seja uma rede maior, que os seus empreendimentos, que você tocar, Nascimento Rações, tudo que você tocar aqui prospere cada vez mais em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Se você gostou desse episódio, comenta aqui pra mim alguma coisa, eu quero saber a tua opinião. Se você não gostou desse episódio, clique em gostei pra ver se alguém gosta. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não me segue, siga. Se você ainda não segue o Hélio, siga. E se você ainda não fez o Arena,
inscreva-se agora, não perca a oportunidade. As vagas estão sendo encerradas, a gente já encerrou o primeiro lote, estamos no segundo lote agora, no dia 23 de novembro, quando esse episódio foi gravado, e quando ele foi ao ar, provavelmente já vai estar no terceiro lote. Então, inscreva-se o mais rápido possível. Se você está assistindo por essa câmera aqui, inscreva-se no Arena hoje, porque hoje vai sair um desconto relacionado ao Hélio e ele vai publicar lá no Instagram. Cupom aí, hein? De inventar isso, é a minha equipe que se vire aqui para poder criar esse cupom. Tem cupom de desconto, ó. Bota o chicote pra estar lá, viu? Bom demais. Vai ter que se virar a equipe bota cupom. Tem cupom de desconto aí. Clica lá que você vai saber. Clica lá que você vai saber. E afinal de contas, eu quero te ver lá, cara. É isso aí, cara. O Hélio tá lá. Tá na minha lista, né? Se ele não Amém, lá, Jesus. Bom demais, cara. Valeu, gente. Tchau, tchau.